Esse vídeo viralizou porque ele mostra como você faz para levitar pequenos seres vivos, por exemplo, um sapo, um rato de laboratório ou qualquer outro objeto não magnético, por exemplo, um morango. Isso é possível se você utilizar um campo magnético 1 milhão de vezes maior que o campo magnético da Terra. E esses campos tão extremos são produzidos no MagLab, nos Estados Unidos. Esse laboratório detém o recorde do maior campo magnético produzido pelo homem, 45 teslas. Só para você ter noção o que é isso. O campo magnético da Terra, esse campo que nos protege, ele é em torno de 0,00005 teslas. O seu ímã de geladeira, ele tem mais ou menos 0,01 tesla. O campo magnético de uma máquina de ressonância, aquela máquina que permite enxergar o ser humano por dentro, é de 3 teslas. Ou seja, o campo que o MagLab produz é 15 vezes maior que um campo de uma máquina de ressonância magnética. E para produzir esse campo gigantesco, existe praticamente uma usina que produz 47 mil amperes numa diferença de potencial de 500 volts. E essa corrente passa por supercondutores e é um processo absurdo, levando até 1h30 para você conseguir esse campo de 45 teslas, que essa máxima amplitude acontece num pedacinho de mais ou menos 1 centímetro de altura. O Derek está mostrando aqui um efeito muito interessante, que é a lei de Lenz. Ele está largando uma chapa metálica e ela cai em câmera lenta, porque o campo magnético, de certa forma, está segurando ela. Quando essa chapa está caindo, o fluxo magnético vai mudando nela e as leis do eletromagnetismo criam um campo contrário. E aí é como se fossem 2 ímãs de mesmo polo se aproximando. Eles vão se aproximar devagar, porque existe uma força repulsiva. Uma outra curiosidade acontece quando você lança uma bola de vôlei embrulhada com papel alumínio. Veja, a queda é suavizada, assim como uma peça grande de metal. Quando você larga ela, quando você atira essa peça, ela também tem a sua queda suavizada por conta desse campo magnético. Agora você pode perguntar por que a gente precisa de um laboratório desse, por que o contribuinte americano precisa de um laboratório desse. Um laboratório desse permite você estudar novos materiais, e campos magnéticos são muito importantes para as nossas vidas. Se não fosse o campo magnético da Terra, dificilmente a vida teria surgido aqui. Isso porque o campo magnético nos protege de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Além disso, algumas espécies de animais, como aves migratórias, utilizam o campo magnético em suas jornadas épicas. Campos magnéticos também são utilizados na medicina em exames como a ressonância magnética e nos dão a melhor definição que nós temos hoje para enxergar o corpo humano por dentro, sem a necessidade de raio-x. Agora você pode estar na dúvida, como é que um campo magnético é criado? É simples. Ele é criado quando uma carga elétrica se move. Nessas condições, surge um campo magnético em torno da carga. Agora, uma pergunta que você pode fazer é o seguinte: a carga se move com relação a quê? Porque se um observador vê uma carga se movendo, logo ele vai ver um campo magnético. Mas um outro observador que se move junto com a carga não vai ver esse campo, porque para ele a carga está parada. Isso é literalmente um paradoxo, que só foi resolvido com a teoria da relatividade de Einstein. O que a teoria diz é que o campo magnético e o campo elétrico não são as entidades mais fundamentais do eletromagnetismo. Existe um objeto por trás, algo mais profundo, que nós chamamos de tensor de Faraday. De forma que o campo elétrico ou o campo magnético acaba sendo o conteúdo físico que você está medindo desse objeto. Eu sei que isso é difícil, você não vai entender isso com esse vídeo. Eu só estou te falando, só estou te aculturando sobre esse assunto. E isso resolve de maneira brilhante aquele paradoxo que eu comentei anteriormente. Na teoria da relatividade, campo elétrico e campo magnético não são absolutos. Eles podem mudar quando você muda de referencial.
Para um referencial eu posso ter um campo elétrico, em outro referencial esse campo elétrico se transforma num campo magnético e vice-versa. Isso é só um pouquinho desse mundo chamado teoria da relatividade.